Nessa aula eu trarei 6 fortes razões incontestáveis para demonstrar que a advocacia previdenciária é muito lucrativa. E nessa aula eu falarei com você que tem dúvidas sobre qual área advogar. Você que é jovem advogada, jovem advogado e quer começar a advogar em outra área, não está satisfeita, não está satisfeito com a área que atua, a área previdenciária é excelente. E você que ainda está estudando o direito, preste atenção, busque estágio na área previdenciária, é uma excelente oportunidade, especialmente se a sua faculdade, a sua universidade não tem essa matéria. Então vamos lá. Primeira razão para a área previdenciária ser considerado um excelente ramo do direito para advogar e obter lucro. Esta área, ela gera lucro, diferentemente de outras áreas, em curto prazo, médio prazo e longo prazo. O que eu estou querendo dizer? Nem todas, a grande maioria das áreas do direito não geram lucro rapidamente, a não ser que se cobre antecipadamente do cliente. E isso nem sempre é possível. A área previdenciária, ela gera um conforto. Nós conseguimos fazer um contrato de risco, não cobramos nada antecipado e em muitas situações o lucro é gerado em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque lá o processo administrativo, e não o processo judicial, ele é bem mais rápido em determinadas situações. Isso eu vou falar com vocês, eu vou explicar para vocês, eu não tenho como detalhar isso agora. Mas posso dar um exemplo. Inclusive, isso foi matéria de um post meu aí nos stories do Instagram. Uma pensão por morte administrativa que eu fiz. Essa cliente ela foi atendida em 6 de dezembro de 2021 e semana passada eu recebi os meus honorários, 4.000 e alguma coisa, eu não lembro qual foi o valor que eu coloquei lá, mas recebi 2 benefícios de honorários. Então vejam, dezembro, janeiro, menos de 1 mês, talvez um pouquinho mais de 1 mês e 10 dias, eu recebi esse honorário. Isso de uma cliente. Imagina eu que estou 16 anos na área fazendo um fluxo de clientes, você pode fazer o mesmo. Claro que obter cliente na advocacia previdenciária vai ser uma matéria, uma aula específica que eu vou falar com vocês. Eu não tenho como detalhar isso agora, mas é claro que eu não deixarei vocês sem essas informações valiosas. Eu terei uma aula somente sobre clientela, clientes na advocacia previdenciária. Então, o lucro a curto prazo é um motivo, uma razão muito forte nessa área para justificar a advocacia, você advogar, né? Então, e quando eu falo de lucro a médio e longo prazo, essas lucratividades, digamos assim, essas demandas, elas são relativamente rápidas. Demandas em médio prazo, eu estou considerando aí médio prazo para não ficar uma coisa vaga, uma coisa, né, abstrata. Digamos que uma ação de auxílio-doença que o INSS negou, nós estamos lá discutindo as parcelas passadas e para o cliente receber, né, continuar recebendo o auxílio-doença, sem entrar aqui em muitos detalhes. Uma ação dessa que demora entre 8 meses, 1 ano e 2 meses, é um prazo que a gente considera médio prazo. Claro que para o cliente isso aí é uma eternidade. A pessoa que está doente precisa do benefício logo, né? Não vou entrar nesse mérito. Estou falando aqui sobre a perspectiva da advocacia. Não estou falando sobre a perspectiva do cliente. Então, médio prazo, 8 meses. A pessoa começou a advogar, tem que ter um planejamento. Que tipo de planejamento? Tem que estruturar a advocacia para ter lucro em curto prazo, ou seja, clientes administrativos, ações para ter clientes no médio prazo e o longo prazo são os precatórios. Precatórios daí demoram mais para receber, mas totalmente viáveis e importantes também, que são valores maiores na advocacia.
Essa é a primeira razão. Aqui tem vários detalhes que eu posso falar com vocês. Por exemplo, Rodrigo, o que justifica o advogado atuar na área previdenciária administrativamente, pedir o benefício para o cliente? Se o cliente pode pedir sozinho, por que ele vai me contratar? Aí eu entro na segunda razão. E atenção, essa segunda razão, ela é muito importante e justifica totalmente a atuação da advogada, do advogado no âmbito administrativo da Previdência Social. O que aconteceu na prática com o decorrer dos anos? O governo federal dificultou demais o acesso às informações previdenciárias, ao protocolo dos benefícios, a toda a sistemática para os clientes previdenciários irem buscar os seus benefícios sozinhos. Eles criaram um sistema que muitos conhecem, chamado Meu INSS. Esse sistema Meu INSS, que na realidade não é meu, não entendi esse nome, mas é o nome do sistema, isso é uma confusão na prática para explicar para os clientes, é dificílimo cadastrar uma senha, obter a senha, resgatar a senha para ter acesso a informações básicas. Até para advogado e para o advogado é difícil isso. Imagine para o cliente. Só isso, né? A informatização, as pessoas não têm acesso fácil. Imaginar que as pessoas têm conhecimento técnico, qualquer pessoa tem conhecimento técnico para acessar o sistema do INSS, saber o que significa link, clique no link, acesse o site, não funciona assim. Eu nem sei aonde eles estavam com a cabeça, mas uma coisa é fato, gerou muito trabalho para a advocacia isso. Dificultar o acesso às informações, dificultar o acesso aos benefícios, gerou muito trabalho para a advocacia. E isso é mais uma razão para essa área ser muito lucrativa. E vamos para a terceira razão. A terceira razão, ela é relacionada ao atendimento nos órgãos públicos. O que acontece no INSS? O Instituto Nacional do Seguro Social, ele só paga, de lá só sai dinheiro, não entra dinheiro. O dinheiro da Previdência Social entra na Receita Federal do Brasil. Isso foi dissociado em 2009. Hoje, o responsável pela arrecadação das contribuições, pela fiscalização, é a Receita Federal do Brasil. Em que órgão eles colocam mais dinheiro, investem mais? É onde entra dinheiro. Receita Federal do Brasil, né? Melhores computadores, melhores servidores, mais qualificados, mais bem remunerados. O que acontece no Instituto Nacional do Seguro Social? Existe um investimento menor, investimento de pessoal é menor, né? Menos concursos, é mais difícil ter concurso, leva de servidores quando podem se aposentar, se aposentam logo, né? Então tem toda uma dificuldade, até um desestímulo do servidor de se qualificar, dar informações corretas. Eu tenho vários clientes que chegam aqui, eu fui no INSS, mandou eu contribuir com esse código, daí nega o benefício. Aí vai ver o código está errado porque foi uma instrução errada. Nem sei se foi dentro do INSS, mas eles falam, né? E eles falam, eu acredito, está falando que foi dentro do INSS, o servidor que falou. Enfim, às vezes entendeu errado, pode ter problema, mas isso é comum, é rotineiro, acontece sempre. Eu não sei de quem é a culpa, o fato é, isso gera muito trabalho. Muito trabalho para quem? Para quem é técnico, para os advogados, para as advogadas que estão melhores qualificados, melhores, preparados para essa área, e vem mais uma razão aí para ser uma excelente área para advogar. Uma outra razão é justamente a especialidade. É uma área muito especializada. Você não terá que estudar várias coisas de várias áreas. Ela é uma área específica. Claro que nós temos muitos problemas de conflitos de normas. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que ser muito especializados, porque nem sempre o órgão público vai observar a hierarquia das leis. Então, o que acontece? Isso é mais um motivo interessante.
Nós temos lá dentro do INSS instruções normativas. A instrução normativa para o servidor do INSS é como se fosse a lei máxima muitas vezes. Eles não podem decidir lá dentro contrariamente àquilo ali. Só que muitas vezes a instrução normativa fere alguma lei federal, que é a Lei 8.213, por exemplo, que é a Lei dos Benefícios Previdenciários, ou fere a própria Constituição. Isso é um problema que é resolvido por quem? Advogadas e advogados. Mais um motivo da especialidade que é interessante para essa área. Recentemente, tivemos a reforma, chamada Reforma da Previdência, 2019, uma reforma extremamente impactante, mudou uma série de coisas. Isso aí o que vai acontecer? Desentendimentos que gerarão mais lides, mais revisões, mais problemas no âmbito prático. Claro que quem é o prejudicado? É o cliente, é o segurado, é a segurada, mas esse não é o objeto de estudo aqui do Previdente.adv. O meu foco, o meu objeto é falar de lucro na advocacia. Eu poderia falar de várias coisas. E eu sou muito de falar daquilo que eu sei fazer e especializadamente, focado. E eu estou falando de lucro. Voltamos para mais uma razão importante. Solvabilidade. What? Voltamos para mais uma razão importante. Solvabilidade. Ou seja, tem dinheiro em caixa para pagar os benefícios, as ações previdenciárias. Ah, Rodrigo, mas agora tem a PEC do precatório, blá, 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 blá. A maioria das ações recebe-se por requisição de pequeno valor, nem vai enquadrar lá na questão do precatório, e nem atingirá todos os precatórios. Então, não entrem nessa, não entrem no negativo, nas falas de quem não advoga, não sabe como é que é a área previdenciária. Tem dinheiro e paga. Claro, estou falando aqui muito especificamente do regime geral de previdência, do INSS. Nós temos alguns regimes de previdência e isso não é objeto dessa área. Mas vejam que essa área é tão rica, que eu advogo especializado no regime geral de previdência, que é a INSS. Mas nós temos os regimes próprios de previdência, ou seja, além de INSS, nós temos os regimes de previdência dos servidores públicos, que é mais um nicho de atuação. Nós temos os regimes de previdência dos militares, mais um ramo de atuação. E nós temos ainda os regimes complementares de previdência social. O que são esses regimes complementares de previdência? São chamados regimes complementares fechados e abertos. Fechados são para determinadas categorias, determinadas classes, né? E os abertos são os regimes de previdência que qualquer pessoa pode aderir. Os bancos vivem oferecendo previdências privadas. Nós temos leis específicas, leis complementares específicas que regulamentam esses regimes de previdência, e isso aí nós teremos uma série de lides, uma série de ações judiciais. Não é minha especialidade, mas eu já estou deixando aí como mais um ramo do direito para estudar. Nós teremos muitos problemas. Claro, sempre com uma estratégia. Muito atenção com isso. Que atenção? Eu tenho que ter atenção em qual justiça eu vou litigar. Porque se eu vou litigar na justiça estadual, as demandas, elas demoram muito mais. Diferentemente da Justiça Federal, que é uma justiça especializada, as causas tramitam mais rápido. E essas estratégias, eu vou falar e vou traçar isso para vocês em aulas específicas. Não é objeto dessa aula. E a última razão para o direito previdenciário ser uma excelente área para advogar, e não menos importante, essa razão é muito importante, é o baixíssimo investimento para iniciar na advocacia previdenciária. Isso também será objeto de aula. Por que eu falo isso?
Imaginem vocês, se vocês forem advogar na área empresarial. Se vocês forem advogar na área empresarial, o investimento num escritório de advocacia não é qualquer valor, porque o empresário ele vai se identificar com quem? Com quem tem um escritório muito simples, sem muita estrutura, ou ele vai se identificar com aquele escritório mais luxuoso para levar a demanda dele, que às vezes não envolve valores pequenos, não é? Ele vai se identificar com quem? Com o advogado que melhor se veste, veste o melhor terno, tem o melhor carro, tem todo um custo agregado para determinadas áreas. O previdenciário não. E pelo contrário, se você tiver um escritório muito luxuoso, excessivamente luxuoso, você vai espantar o cliente. Essa é a realidade. E mais, a área previdenciária, ela oportuniza, e isso vai ser objeto de aula, você começar a advogar sem escritório de advocacia. Atenção, eu estou falando que é possível você começar a advogar na área previdenciária sem escritório de advocacia. E eu prometo que eu vou ensinar isso para você. Eu farei aulas sobre isso e disponibilizarei aqui, juntamente com materiais. Então, eu trouxe aqui várias razões que são incontestáveis. Eu sei porque eu vivencio isso há 16 anos, na verdade 16 anos eu completo em março deste ano de advocacia, e são razões muito fortes para você vir se estabelecer e começar a advogar na área previdenciária. A maravilha da área previdenciária, esses dias eu estive discutindo com um colega que também é da área, nós podemos colocar 10 escritórios, 20 escritórios de advocacia um do lado do outro. Se todos forem técnicos, bons, souberem a estratégia de advogar corretamente, todos terão os seus clientes, todos terão lucro na advocacia previdenciária. E é uma área muito agradável de advogar. É uma área que, se nós não formos pensar no lucro sob a perspectiva do dinheiro, nós temos outras formas de lucrar, que é o lucro emocional, o lucro afetivo, o tipo de relação que nós estabelecemos com os clientes. Nós inserimos socialmente os clientes minimamente, né, quando ganhamos o benefício para ele. É uma área muito gratificante sob diferentes perspectivas. E vocês podem contar comigo. Repito, vocês podem contar comigo que eu quero fazer uma verdadeira revolução. Eu quero fazer uma comunidade de advogados e advogadas que colaboram entre si para nós melhorarmos essa advocacia. Pessoas realmente, né, interessadas em melhorar a condição social dos clientes e também obter lucro na sua advocacia, lucro de verdade, né? Ganhar dinheiro, se possível guardar esse dinheiro, investir e prosperar com o dinheiro, né? Essa é a ideia desse projeto, né? Gerar lucro na advocacia previdenciária. Só salientando, quando vocês atuarem em outra área, quiserem informações de outros colegas de outras áreas, envie as suas perguntas, não tem problema, faz parte desse projeto, é um braço desse projeto, o podcast Papo Previdente. Se inscreverem lá no YouTube, vão encontrar facilmente, podcast Papo Previdente, que é um podcast que eu trago diferentes profissionais, né? Advogados, juízes, promotores. Ele está no começo. Nós teremos agora nessa quinta-feira o 4º podcast com um magistrado. Será um podcast excelente. Dr. Rafael Espíndola estará aqui, um estudioso. Mas o foco da minha fala, do meu ensinamento, é com base naquilo que eu fiz, sei fazer e continuo fazendo. Lucro na advocacia previdenciária. Se eventualmente você tiver dúvidas sobre lucro em outras áreas, basta enviar sua questão, sua pergunta, que com certeza eu buscarei um colega qualificado, especialista, que já obteve sucesso na sua área, para lhe responder e lhe auxiliar. Então é isso. Hoje, essa segunda aula, eu ainda não tenho material para disponibilizar, que é um compromisso meu. A partir da próxima aula, a terceira aula,
será uma aula totalmente prática. E quando eu falo prática, é prática como? Atendimento de cliente, ficha de atendimento para otimizar esse atendimento, petição inicial daquele benefício que eu estou falando, né? Roteiro de organização das tarefas e dos eventos que geram após atender esse cliente, tudo para otimizar a sua advocacia, para tornar ela mais ágil e aumentar a lucratividade. Eu darei a aula e entregarei o material, entregarei a petição, entregarei o roteiro, como é que eu faço no meu escritório. Isso é ensino de verdade, digamos assim, né? Chega de enrolação, chega de falar que a advocacia é milionária, a advocacia, né, não mostra nada, não aparece escritório, não aparece nada, aparece um carrão, aparece viagens e aparece só a cara da pessoa ali falando que vai te ensinar a advogar. Isso aí não é o meu foco, não gosto disso. Então eu vou entregar material efetivamente, você só não terá lucro na advocacia previdenciária se não quiser, né? Então contem comigo para isso. E até a próxima aula, a próxima segunda-feira, que eu me comprometi a publicar uma aula no YouTube por segunda-feira, e a próxima também com material, um material muito bom, eu garanto para vocês, que é com base na minha experiência, com base no que gera lucro para mim. Pensem bem na advocacia previdenciária, que ela é muito gratificante, muito interessante. Contem comigo. Até a próxima.